Também nós queremos cantar hinos para o louvor do Senhor e começaremos com o número 4 do pequeno inário. Você quer estar livre do pecado, número 4. Você quer se tornar livre das bandas do pecado? Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder. Poder, maravilhoso poder. No sangue. No sangue. Há poder. Poder. Poder vencedor. Somente no sangue do Salvador. Você quer estar livre das paixões? Há poder no sangue. Poder no sangue. O sangue do Gólgota te torna totalmente puro. Assim você vence através do precioso sangue. Há poder. Poder, maravilhoso poder, no sangue, no sangue, há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer se tornar mais alvo do que a neve fresca? Há poder no sangue. Poder no sangue. Ele cura de todas as manchas e de toda a dor. Você se torna totalmente puro no sangue. Há poder. Poder, maravilhoso poder no sangue. No sangue. Há poder. Poder. Poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer servir a Jesus aqui? Há poder no sangue. Há poder no sangue. Você quer glorificar o misericordioso Senhor? Para isso há diariamente poder no sangue. Há poder, maravilhoso poder no sangue. No sangue. Há poder, poder, poder vencedor. Somente no sangue do Salvador. Há poder, poder, maravilhoso poder no sangue. No sangue. Há poder, poder, poder vencedor. Somente no sangue do Salvador. Amém. Vamos cantar ainda número 8. Não passe ao largo, ó Senhor. Ouça o chamado do coração, o clamor do coração. Não passe ao largo, ó Salvador. Ouça o grito do coração. Já que tu mostrastes graça a outros, não passe ao largo. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração. Já que mostraste graça a outros, não passe ao largo.
Dá-me no trono da graça descanso para o meu coração, para a minha dor. Veja, eu me ajoelho aqui em profundo arrependimento. Console, ó, meu coração. Salvador, Salvador. Ouça o grito do coração. Já que mostraste graça a outros, não passe ao lado. Somente a Ti vem minha confiança, rocha da eternidade. Em Ti, eu, pobre, estou seguro, agora e em todos os tempos. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que mostrastes graça a outros. Não passe ao largo. Tu és a fonte de consolo. Aos pecadores tu trazes a salvação. Seja a paz do meu coração. Torna-te totalmente a minha parte. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração. Já que mostraste graça a outros, não passe ao lado. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração. Já que mostraste graça a outros, não passe ao lado. Amém, obrigado. Ó irmãos e irmãs, nosso Senhor não passou ao largo de nenhum sem ajudar. Ele ajudou a todos, seja enfermidade, seja possessão, o que quer que as pessoas tinham. O Senhor ajudou a todos. Ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Também hoje à noite, Ele é o mesmo e quer também se mostrar em nós. E também ouviu o nosso grito do coração. Ele não passará ao largo de nós. Ele ajudará você, Ele ajudará a mim, Ele ajudará a todos que olham para Ele e esperam ajuda a partir dEle. Sim, todos que confiam no Senhor serão abençoados, não serão envergonhados. Eu desejo, para a introdução, ler uma palavra antes que o irmão Alfred Bort venha, de Números 23, alguns versículos. A história conhecida de todos nós, de Balaque e Balaão, que deveria amaldiçoar a Israel. Em Números, versículo 23, a partir do versículo 16. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim.
filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Somente então a segunda parte do versículo 9, capítulo 24, segunda parte do versículo 9. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. A bênção de Deus que ele prometeu a Abraão: quem te abençoa será abençoado e quem te amaldiçoa será amaldiçoado. Nós vemos, não mudou nada até o dia de hoje. São ainda alguns que gostariam de amaldiçoar Israel, não podem suportar Israel, mas o que o Senhor abençoou, isso está abençoado e permanece abençoado até toda a eternidade. Fui tão edificado ao ler essas palavras. Deveria ele dizer algo e não cumprir? Deveria ele prometer algo e não cumprir? Cada promessa de Deus é sim e amém, através de Jesus Cristo. E é cumprida em todos que creem. Creia nas promessas, mantenha-as no seu coração e Deus a cumprirá em nós. Deus nos abençoe a todos. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, juntos nós te agradecemos que podemos estar hoje à noite aqui para ouvirmos a tua preciosa palavra. Nós já ouvimos a tua palavra. Quem te abençoa é abençoado e quem amaldiçoa está amaldiçoado. Senhor, por isso estamos hoje à noite aqui, para que tu nos abençoes. Senhor, nós sabemos, na tua bênção tudo está. E a quem tu abençoas, este está de fato abençoado. Senhor, nós te agradecemos por tua presença nesta noite. Nós te agradecemos. A tua vontade aconteça também nesta noite, no nosso meio. E é tua vontade que cada um que ouve a tua palavra nessa noite, que seja ajudado, que ele reconheça a verdade. Somente a verdade liberta de toda a falsa cristandade. Nós te agradecemos que podemos olhar para ti nesta noite e te pedir juntamente, abençoe a tua palavra que nós ouviremos. Guie o nosso irmão através do Espírito Santo para falar aquilo o que nos ajudará, nos tornará sadios nesta noite. E não somente nós aqui, mas mundialmente, aonde a tua palavra está sendo ouvida também, que possa cumprir aquilo para o qual tu a enviaste nesta noite, que tu possas chegar ao teu direito no nosso meio e fazer aquilo que tu queres fazer. Senhor, tu queres que cada um seja ajudado. Quem ainda não está salvo, salve nesta noite. Ajude a todos que estão enfermos, que estão com problemas. Talvez estão amarrados. Tu ainda és o mesmo. Ajude ao teu povo nesta noite. Que a vitória do Gólgota se possa revelar no nosso meio, nas nossas vidas, para a glorificação do teu santo nome. Disso é que se trata. Que tu te glorifique a ti mesmo.
Abençoe jovens e idosos. Nós te agradecemos por esta noite. Tu nos reunistes do leste, oeste, do sul e do norte. Nós estamos aqui juntos, reunidos diante da tua presença e confiamos que tu farás tudo bem e chegarás ao seu direito com cada um. Nós te agradecemos por esta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda. Eles vêm do leste e oeste. Corinho número 1. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados na ceia, no salão celestial, e ouvem a palavra do Salvador. Eles veem a sua face adorada. E lá bebem santidade. Cantam hinos de louvor lá em toda a eternidade. Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos, bem-vindos de coração, de todos os povos, línguas e nações. Estamos reunidos hoje aqui, provavelmente, como já há muito tempo, não. Eu somente tenho alguns nomes aqui que também telefonaram e nos saúdam a todos. Irmão Baumgartner, da Suíça, Mbie, República do Congo, irmão Paré, de Burkina Faso, irmão Müller, do Mar do Norte, irmão Jacques, Costa do Marfim, irmão Christian, Romênia, irmão Hervé, Lyon, irmão Miro, de Israel. Ele já está com um pequeno grupo lá em Israel. E também estão vindo agora. E mais uma vez, irmão Yagi, de Nairobi, irmão Gonga, irmão Cécio, da África do Sul. Então temos hoje, de fato, visita de toda a Europa, leste e oeste. Temos visita de toda a África, África Oriental, África do Sul, África Central, África Ocidental. Temos visita da América do Sul, da América do Norte. Hoje, de fato, estamos reunidos internacionalmente. E eu quero especialmente saudar o irmão Bope, a irmã Bope e o filho. E todos que hoje estão aqui, eu anotei aqui. Hoje temos o irmão Gerlando, de Palermo, irmão Forestieri, irmão Etienne Ginton, irmão Michael, irmão Joseph, de Atlanta, irmão Matchaf. Hoje temos tal número de irmãos servidores aqui, e que esse seja o dia que Deus fez para todos nós, para a bênção, ou quer fazer para a bênção para todos nós, e também fará. Muito poderia ser relatado daquilo que Deus está fazendo atualmente sobre a terra. Talvez chegaremos ainda a isto, mas primeiramente, saudações ainda da Nova Zelândia, do irmão e da irmã Anderson. Também deixam sempre de muito carinho e coração, deixam saudar. Na palavra de introdução, ouvimos: quem te abençoa, eu abençoarei.
Isso, de fato, vai para Gênesis 12, versículo 3, quando Deus, o Senhor, visitou Abraão e o abençoou, e então exclamou: quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Diante de mim, eu tenho uma lista que não entraremos em maiores detalhes, mas os 22 países estão aqui listados, que no Holocausto, em cada país que foi ocupado, judeus, e todos para Auschwitz, e nos 5 campos de concentrações mortais, haviam 1000 campos de concentração, mas somente 5 campos de concentração com gás, e 6 milhões não estão mais aí. E o irmão Branham, ele claramente falou sobre isso, que com isto, a primeira parte do 5º selo se cumpriu, e a segunda parte se cumprirá quando o pacto será rompido e os judeus também passarão pela tribulação, e Jerusalém, mais uma vez, por 42 meses, será pisoteada pelos gentios. Irmãos e irmãs, se pensamos nisso, quanto esforço Deus tem com Israel, e Deus tem conosco, com você e comigo, e com a igreja neotestamentária, você e eu, já teríamos jogado tudo para o lado e teríamos caminhado, indo embora. Mas, como nós ouvimos, deveria Deus prometer algo e não cumprir? E então, nós chegamos ao ponto que o irmão Branham também repetidamente ressaltou: incredulidade, o primeiro pecado. Quem não crê a Deus o torna mentiroso. E quem não crê, ele é separado. Isso já vem de Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E por isso, amados irmãos e irmãs, é simplesmente tão importante crer de coração, crer. E todos vocês sabem, se trata somente de um tema no nosso tempo, qual seja do retorno de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Redentor, que derramou seu sangue, o sangue da nova aliança, na cruz do Gólgota, para nos trazer a redenção, o perdão, a reconciliação, a vida eterna, pela graça. E o melhor versículo está para esse tema, está em Apocalipse, capítulo 12, quando o arrebatamento acontecer. Então temos aqui em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 11, o testemunho que da seguinte forma está aqui: e eles o venceram, o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos e irmãs, nós temos uma mensagem divina nesse tempo. Reúna-me
o meu povo, para que ouçam as minhas palavras. E se então olharmos por todo o Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento, quanto esforço o Senhor fez para anunciar o plano de salvação em todos os detalhes. E então, quando o tempo se cumpriu, aconteceu, e o Senhor, Ele exclamou: bem-aventurança aos olhos que puderam ver e os ouvidos que ouviram também. Ele bem-aventurou. Da mesma forma é no nosso tempo. E todos sabemos, e isto eu quero, nesse fim de semana, ressaltar de forma especial, todos sabemos que o nosso Senhor, Ele mesmo deu a promessa e disse: eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo, para que também estejais onde eu estou. Aqui sobre a terra, nós não temos morada. E se formos sinceros, nós não cabemos nesse mundo. E também para dizer isto, o que o nosso Senhor disse em Lucas 17, especialmente ressaltou lá, que na última geração seria assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Tudo estava fora do modelo. A ordem divina para a humanidade foi rejeitada. E se hoje olharmos dentro do mundo, permitam e desculpem-me se eu mencionar isto assim, mas em Levítico não é mencionado nada de mulheres, mas somente de homens. Se homem com homem tiverem um com o outro a ver, devem, no momento, serem apedrejados. Mas de mulher e mulher não é dito nada. Mas como é no nosso tempo? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E então, sim, as pessoas religiosas querem escrever a Bíblia novamente e tirar o ele e ela e somente colocar uma palavra conjunta para homem e mulher. Querem escrever a Bíblia novamente e só colocar uma palavra única para homem e mulher, para que não haja mais diferença. Onde chegamos? Até a pessoa de mais alta autoridade na igreja de Lutero, que disse que o nascimento e geração do Redentor só veio porque o Espírito Santo veio sobre José. O Espírito Santo não veio sobre José. Irmãos e irmãs, não podemos pensar nisso. E todos têm a Bíblia, todos são religiosos, todos são cristãos. E onde chegamos todos? Não somente a ordem divina, em geral, também no campo espiritual. É simplesmente incompreensível o que está acontecendo. Não queremos entrar em maiores detalhes, mas nós vemos simplesmente que tudo não pode permanecer assim e não permanecerá assim, que o Senhor, nesse último período de tempo, de fato, deixa passar a última mensagem e que todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus com respeito, recebem, creem, a recebem revelada
e na obediência fazem o que a palavra de Deus nos diz. Vocês todos sabem, nós podemos voltar ao dia 7 de maio de 1946, olhar para esse dia. Nós podemos olhar para o dia 14 de maio de 1948. Nós podemos citar uma data após a outra, que também para mim e para nós recebeu um significado, mas quem de todos esses crê o que aconteceu no dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor entrou no quarto de Irmão Branham e na luz sobrenatural desceu e deu o chamado diretamente ao Irmão Branham, esse chamado direto, assim como Moisés foram dados 2 sinais, também a ti serão dados 2 sinais. Se não crerem no primeiro sinal, então crerão no segundo sinal. Deus deu a promessa: eu vos enviarei um profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Deus, Ele cumpriu a promessa, e nós podemos ir ao dia 11 de junho de 1933 e ouvir e saber do chamado divino, irmãos e irmãs. É simplesmente todo-poderoso. Se ouvimos o testemunho da boca do Irmão Branham, especialmente o dia 11 de junho de 1933, eu tenho aqui adiante de mim, eu o lerei mais uma vez. Para mim, simplesmente tão importante, e eu espero que nós, na fé, possamos aceitar e receber que a última mensagem para o chamado para fora, para separação e preparação, foi dado por Deus ao povo de Deus. E quem crê na mensagem divina e quem passa ao largo disso, o que Deus prometeu para esse tempo e está fazendo atualmente, ele passa ao largo de Deus, e ao redor desse, Deus também passará ao largo. E também o Senhor também terá que chorar sobre eles, como chorou diante de Jerusalém. Que tu, nesse tempo, não reconhecesses o tempo, mas agora está cerrado aos teus olhos com a Torá no templo, lendo e contando tudo, mas não viram que profecias bíblicas estavam se cumprindo. E todos que naquela época ouviram a mensagem de João Batista e creram nela, aceitaram na fé, foram preparados para aceitarem o Senhor. E como frequentemente aqui foi ressaltado, João disse: eu vos batizo com água para arrependimento, o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com sangue, com fogo. Também nós vivenciaremos isso. Assim como houve as primeiras chuvas e o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam reunidos no nome do Senhor, da mesma forma, antes do retorno de Jesus Cristo, acontecerá. Tão certo quanto o Senhor prometeu as primeiras chuvas, tão certo Ele prometeu as últimas chuvas também em Tiago 5, versículo 7. Mas, mais uma vez, para esse testemunho poderoso do Irmão Branham, muitas pessoas, também repórteres de jornais, estavam lá
às margens. Então, de repente, chamou: olhe para cima. E quando olhei para cima, veio esta luz descendo, pessoas perderam os sentidos e uma voz ecoou que estremeceu toda a região. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi dada será precursora da segunda vinda de Cristo. Não que eu seja o precursor, mas sim a mensagem será precursora. Isto é, assim diz o Senhor. E nós somos de coração gratos, mas mesmo todos que já são mais idosos e não veem mais muito bem, isto que o irmão Branham disse, isto aqui, isto é que o irmão Branham disse, isto aqui, e aqui, isto aqui, o que os irmãos nos Estados Unidos da América fizeram disso. Qual seja, muito simplesmente, 2 sentenças e meio, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda do Senhor, assim você foi enviado para ser precursor da sua segunda vinda. E pronto, de mensagem não está mais nada escrito, simplesmente uma total falsificação. E todos caíram nisso, e todos dizem, com o irmão Branham, tudo chegou ao fim. Não, desde que ele foi levado, sequer começou então. Simplesmente começou, ele trouxe a mensagem, mas nenhum único país da terra ele a carregou. E nos 12 países nos quais ele pregou, somente reuniões evangelísticas, somente oração para os enfermos. Em nenhum lugar a mensagem, desde a partir de 1963, foi carregada. Mas ele a trouxe como, no dia 1º de abril de 1962, lhe foi dito, não faça viagem para a Suíça, mas sim volte para Jeffersonville e armazene o alimento. E então veio o dia 2 de abril para mim, meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve estará terminado. Vocês todos conhecem o testemunho. Então o homem de Deus diz, espere com o repartir até que tenha recebido o restante do alimento. Irmãos e irmãs, isto, o que Deus, Ele deu aos seus servos e profetas desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, o que Ele revelou a eles. Isto nós podemos anunciar, e nós não tomamos somente uma passagem bíblica, nós tomamos todas as passagens bíblicas que cabem para ao tema e iluminamos de todos os lados, para que de fato não reste mais nenhuma pergunta. Mas, irmãos e irmãs, da mesma forma importante é o nosso começo com o Senhor. Como em João 3 está escrito, a não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Mas antes do novo nascimento, o Senhor, Ele tem que ter sido aceito e recebido o perdão dos pecados pelo sangue, bem antes do novo nascimento. Não pode haver um novo nascimento sem que anteriormente o perdão dos pecados tenha acontecido. Por isso, primeiramente, o perdão dos pecados tem que ser pregado a todos os povos. E então vem o ensinamento
Então vem a palavra. Então a palavra se torna semente. E nós aceitamos a semente da palavra. E a nova vida divina vem pela graça em nós, surge em nós. Então, não somente falar de mensageiro, de mensagem, mas primeiramente ter as vivências pessoais de salvação, uma conversão a Jesus Cristo, nosso Senhor, aceitar que Jesus Cristo esteve, que Deus esteve em Jesus Cristo e que o sangue da nova aliança foi derramado e que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E pela graça nos deu o perdão. Então nós caminhamos adiante na obediência, deixamos nos batizar biblicamente. Não há resistência, não. Pessoas que verdadeiramente se converteram não têm resistência e não tem mais contradição. Não tem contradição, mas sim ouvem a palavra e aceitam a palavra na fé. Deixe-me ressaltar, enfatizar isso, que a missão divina, que a mensagem que foi confiada ao irmão Branham, de toda a Escritura, da completa Escritura, é a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Após esta mensagem, não virá mais nada. Esta mensagem foi enviada para isso. Vamos enfatizar novamente para chamar para fora, para preparar para o retorno de Jesus Cristo, estarmos unidos, juntados com a restauração de todas as coisas que estavam no princípio na igreja e como nós frequentemente já ressaltamos, os judeus, o povo de Israel, tem que voltar à terra da promessa, porque lá os dois profetas, de acordo com Apocalipse 11, eles surgirão e a eles trarão a mensagem da mesma forma. Nós temos que, de todos os povos, línguas e nações, temos estar na palavra da promessa para este tempo, não crer ao largo de Deus, não ir por próprios caminhos e deixar valer interpretações que sequer têm validade, porque somente a palavra do nosso Senhor, de nosso Deus, permanece eternamente. Tudo mais, de todas as formas, passará. Na carta aos Romanos, Paulo, ele relatou muito sobre a lei e sobre a graça. Deixe-me ler algumas passagens para fortificação da fé, para motivação para todos nós. De Romanos, do capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Deus te abençoe, todos os nossos tradutores. Deus abençoe. Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei nos condenou. A lei foi dada para que o pecado fosse reconhecido. Assim está em Romanos, no capítulo 7, no versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado, senão
pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Simplesmente Todo-Poderoso. Antes da lei, Abraão, Isaque e Jacó, mas não sabiam o que era transgressão. Mas quando então a lei foi dada, você não deve mentir. Ninguém sabia o que era uma mentira. Somente quando a lei foi dada, então todos puderam reconhecer: sim, você não deve cometer adultério, você não deve. Sim, Abraão não conhecia a lei, mas ele viveu na vontade de Deus antes da lei. Sim, 430 anos antes da lei. Mas vamos chegar ao ponto aqui, irmãos e irmãs. Não como o irmão agora há pouco disse, nós temos que manter o sábado para cumprir a lei. Não, o sábado será de novo no milênio. Deus tem uma ordem de salvação para Israel, Deus tem uma ordem de salvação para a igreja. E o nosso Senhor, Ele, no primeiro dia da semana, Ele ressuscitou e os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana e 8 dias após estavam novamente reunidos e o Senhor apareceu no seu meio. Mas vamos chegar aqui a esta palavra preciosa, mais uma vez, em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, se estamos nele, estamos na sua palavra, então poderemos ir a outras passagens bíblicas através de um Espírito, batizados para um corpo, e também aqui em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós temos os próximos versículos também, versículo 3 e 4, Romanos 8, versículo 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aqui nós temos o núcleo da consumada redenção. Como filho de Deus nascido, e então o caminho para a cruz, e como já anunciamos aqui frequentemente, irmãos e irmãs, no Filho de Deus, desde antes da fundação do mundo, nos tornamos filhos e filhas de Deus, fomos determinados, e pelo poder da consumada redenção, nós vencemos a libertação, o perdão, recebemos o perdão dos pecados, recebemos a introdução na filiação, de acordo com Gálatas 4, versículo 4, a partir de Deus. Ambas coisas aconteceram, o perdão e a adoção de filhos. Agora somos filhos e filhas de Deus. E como Paulo explicou, todos nós esperamos
com saudades pela transformação dos nossos corpos. E toda a criação espera, toda a criação está soluçando. E se eu perguntaria hoje, quantos de nós estão soluçando? Se pensarmos em todas as provações que temos que passar, seja nos casamentos, nas famílias, nos jovens, aonde quer que seja, tantos problemas, tantas provações, jamais houve como atualmente. Mas o Senhor, Ele nos deu a promessa. Eu estarei convosco todos os dias, até os confins do mundo. E isto, o que Ele permite, nos serve para o melhor. Se nós entendemos diretamente ou não, como nosso Senhor disse, você em seguida entenderás. Mas aqui adiante, nessa preciosa palavra, especialmente a partir do versículo 9, em Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esta é uma palavra muito, muito séria. O Espírito de Cristo, sim, a mente de Cristo, cada um de vocês tem os pensamentos seja como Jesus Cristo, simplesmente aceitar e receber o que Deus, pela graça, nos deu. Então, aqui, segue adiante no versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o pecado foi na morte, condenado à morte, para que a nova vida divina possa se tornar revelada em nós. E por isso, o velho homem temos que rejeitar e no profundo íntimo de nós temos que ser renovados. Eu digo mais uma vez, irmãos e irmãs, com a última mensagem, a maior responsabilidade está ligada que existe sobre a terra. Quem ouve agora e crê, aceita, e aquilo que Deus nos prometeu, aceita na fé, neste se torna realidade divina. Quem hoje pode crer que você e eu, nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele fomos sepultados, com Ele nascemos para uma nova vida, ressuscitamos. Irmãos e irmãs, isto é um fato divino que em todos nós tem que se tornar revelado. Nós estamos ainda na carne, mas não servimos mais os prazeres da carne, mas somos de fato, fomos renovados no profundo do nosso íntimo, do nosso espírito, nossa vida espiritual. E como aqui foi ressaltado há pouco, sim, vamos ler o versículo 11 mais uma vez. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo,
também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui a palavra morar está 3 vezes em seguida, foi enfatizada. Não somente unção, não somente pular e aleluia, mas eu morarei entre eles e caminharei e serei o seu Deus e eles deverão ser o meu povo. Deus, sim, Ele nos deu o mais alto chamado que poderia existir. Para esse, o Senhor nos determinou e nós podemos, na fé, aceitar e receber que, de fato, desde antes da fundação do mundo, já estivemos na graça em Deus, tão certo quanto o Cordeiro de Deus já estava determinado lá desde antes da fundação do mundo, já estava determinado para morrer por nós. Tão certo, nós fomos determinados para morrermos com Cristo. O nosso próprio eu, o nosso próprio querer, tudo eu quero, simplesmente dar para a morte isso e de coração poder dizer, não a minha vontade, mas sim a tua vontade aconteça. Então lemos adiante aqui, especialmente no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso também é muito importante. O Espírito de Deus guia em toda a verdade. E nós podemos testemunhar a todos. Também nos últimos 55 anos, Deus, Ele cuidou sobre nós. E nós pregamos a sua verdadeira palavra. A mesma palavra que pelo Espírito foi dado por inspiração. Nós, pelo Espírito, recebemos revelado e em todo mundo levamos a mensagem divina. Não está fora da palavra, a mensagem divina somente está dentro da palavra. Eu já aqui uma vez li, quando o irmão que crê nos 7 trovões escreveu, a nossa conversa somente pode acontecer de acordo com as citações que o profeta fez. Não, a minha conversa não precisa ser sequer. Eu também tenho que dizer a todos os irmãos que para nenhuma conversa estou à disposição. Eu somente estou à disposição de Deus para o anúncio da palavra de Deus. E na reunião em Montreal, eu disse claramente que eu não permito a nenhum irmão usar o meu nome na sua pregação, mencioná-lo. Não. Deixe o irmão Branham onde ele faz parte, deixe o irmão Frank onde ele faz parte, mas pregue a palavra. E então, vocês podem se referir a todas as palavras da Escritura. Tenho eu uma doutrina que eu anunciei? Alguma revelação que tive? Certamente não. Certamente não fora da revelação, além da revelação de Jesus Cristo. Mas aqui segue adiante. Vamos ver versículo 14, mais uma vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos e irmãs, o Espírito de Deus guia em toda a verdade. Assim, o Senhor, especialmente em João 14 e também em João 16, Ele ressaltou, quando o Espírito da verdade estiver vindo, Ele vos guiará em toda a verdade.
E vocês reconhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é somente a santa palavra de Deus escrita, e nisso permanece eternamente. E nada pode ser acrescentado à palavra, e nada pode ser retirado. E sobre isso que já lemos, também faz parte o versículo 16, em Romanos 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus nos domina, assume a regência para que assim tenhamos o testemunho do Espírito, recebamos o testemunho do Espírito e possamos nos colocar totalmente do lado de Deus e somente testemunhemos aquilo o que Deus, através do Espírito, na palavra testificou. E então, somos verdadeiros discípulos do nosso Senhor. Eu quero vos encorajar. Eu quero encorajar a todos vocês, irmãos e irmãs. Não olhem para vocês mesmos. Não olhem para os seus problemas. Não olhem para as suas dificuldades, as suas falhas, e também não olhem a outros, a falhas de outros. Olhem para o Senhor e venham hoje a Ele. Venham hoje a Ele e digam: Senhor, aqui estou. Aceita-me como eu sou. E como já na introdução foi ressaltado, que não devemos sair como nós viemos, mas temos concordância interior, íntima, com cada palavra, com cada versículo que nós lemos pela graça que nós temos. Deus nos deu essa concordância interior pela graça. E nós podemos receber e aceitar tudo o que faz parte da pregação pela graça. Seja a queda no pecado, seja a divindade, batismo, santa ceia, todos os temas bíblicos foram iluminados como jamais sobre a terra. Isto jamais houve sobre a terra. Vamos falar sinceramente. Quem de vocês ouviu uma pregação de Paulo e de Pedro? Só alguns versículos ou algumas cartas, mas as orações de horas que os apóstolos puderam explicar o que Deus definiu no seu plano de salvação. Então, posteriormente, os apóstolos escreveram às igrejas. Mas pela graça nós podemos, tudo o que tínhamos que saber, tudo está aqui escrito, tudo foi escrito. E nós podemos, de fato, somente agradecer de coração ao Senhor. Mas isso, de fato, deve ser dito, irmãos e irmãs. Tão verdadeiro como agora, a palavra prometida para esse tempo, quem crê nela, tão certo nos será revelado. E tão certo nós aceitaremos tudo e vivenciaremos também, pessoalmente vivenciaremos, que nós consagremos nossas vidas ao Senhor e nos coloquemos, deixemos introduzir na sua vontade. A esse tema, podemos ler duas passagens bíblicas que eu brevemente quero chegar, porque justamente temos esse tema nessa noite, mas na carta aos Gálatas, nós temos aqui claramente, especialmente no capítulo 5, o que do reino de Deus, o que nos separa do reino de Deus, e aqui nos é dito também que o Senhor nos deu a plena redenção e plena libertação pela graça.
vamos ler, mesmo que palavras individuais sejam aqui de mau grado, mas vamos ler aqui em Gálatas 5, de 19 a 21 está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, sim, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem que ser dito que Deus tem uma ordem divina na igreja e não podemos colocar as coisas como se quer, então dizer, sim, eu creio na mensagem. Não, tem que haver uma transformação, tem que haver uma transformação interior. O antigo homem tem que ter sido rejeitado e temos que reconhecer que estas coisas nos separam de Deus e que não entraremos na glória se Deus, o Senhor, nesse estado, nos encontrar. É impossível. O céu é um lugar santo, um lugar puro, e sem santificação ninguém verá o Senhor ou verá a Deus. E por isso está escrito que nenhum que comete essas coisas que foram listadas aqui herdará o reino de Deus. Irmãos e irmãs, há palavras muito sérias e vamos falar mais uma vez. Somente dizer, eu creio a mensagem? Sim. Quem não diz isso hoje? Mas graças seja ao Deus vivo. Começa com Jesus Cristo, o crucificado. Paulo não queria saber nada além de Jesus Cristo, o crucificado. Mas então, para nós, irmãos e irmãs, trata-se do próximo versículo. Todo-Poderoso segue adiante aqui. A partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não o teu fruto, o fruto do Espírito. Na primeira lista são os frutos da carne. Na segunda lista são os frutos do Espírito, que nos redimidos e libertos pela graça se torna revelado. E por isso, Paulo colocou aqui, escreveu tão claramente, mais uma vez, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Sim, se mostra. A prova é o fruto do Espírito. Alguns dizem, quem fala em línguas tem a prova. Não, não, não. O fruto do Espírito na tua e na minha vida, dons podem ser imitados. Os frutos têm que crescer. O fruto tem que surgir. E o Senhor quer encontrar fruto em todos nós pela graça. E por isso está escrito, vamos ler mais uma vez. O fruto do Espírito sim, podemos todos ler. Caridade, amor,
Você tem amor, o amor de Deus. Sim, amor, fidelidade, alegria, paz, paciência, sim, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas, não dons, frutos, contra esses frutos, não há lei, ou a lei não pode levantar acusação. E agora vem, no versículo 24, mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que Deus possa, pela graça, nos dar a todos, de fato, pela graça, nos dar um novo coração, uma nova vida, um novo espírito que dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E vamos falar repetidamente, irmãos e irmãs, vocês não poderiam estar aqui e mundialmente sobre a terra. Os nossos irmãos e irmãs não poderiam crer se Deus não nos tivesse predeterminados. Creiam de todo o coração, aceitem e digam: ajuda-me, amado Senhor, para rejeitar o antigo velho homem e vestir o novo homem que está na justiça, criado na justiça de Deus, aceitar e recebê-lo. Vocês sabem, isso está ainda escrito em Efésios capítulo 4, somente aqui, os 2 versículos, ou os 3 versículos, em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Vocês têm que despojar do velho homem. Vocês sabem onde a palavra tem que já está escrito. Vocês têm que ser nascidos de novo. Não vocês podem, vocês têm que. Isto é uma ordem divina. E aqui lemos que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Não é assim que nós nos julgamos a nós mesmos, que se fazemos coisas que não podem ser aprovadas por Deus? Então, no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Uma segunda ordem, vocês têm que ser renovados, uma ordem imperativa, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos resumir, amados irmãos e irmãs. Deus nos concedeu uma plena redenção, e nós falamos sim para cada palavra de Deus, e pedimos, enquanto a palavra é pregada, mesmo se corte, seja penetrante e atravesse por medula, por ossos, nós sabemos, Deus pensa bem conosco. Ele quer que nós estejamos no arrebatamento. E como nós mencionamos,
Se Deus, se Ele nos encontrar no estado da carne, Ele não poderá nos levar para a glória. E por isso, que Deus, hoje à noite, a você e a mim, a todos nós, possa conceder graça e simplesmente dizer: amado Senhor, aceite-me, eu te consagro a minha vida. E como nós frequentemente cantamos, podemos cantar mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Mas não como eu sou, eu venho a ti, mas eu não saio assim como eu venho. Assim como o irmão Miski já mencionou anteriormente, no tempo do nosso Senhor, ninguém veio a Ele e então partiu da mesma forma, mas sim, os cegos se tornaram videntes, os que estavam impuros foram purificados, aqueles que receberam, quando chegaram ao Senhor, eles receberam o que o Senhor havia preparado para eles. Da mesma forma, é hoje, irmãos e irmãs. Tão certo quanto o Senhor nos deixa ler essas palavras, nos deixa enfatizar, tão certo Ele quer hoje também todos os novos que vieram, todos que pela primeira vez estão aqui, para todos que ainda que estão ouvindo pleno evangelho da mensagem pela primeira vez, que eles simplesmente saibam quão bem Deus pensa conosco e o que de fato significa para nós. Então Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito para que nós sejamos salvos e não sejamos perdidos, mas sim tenhamos a vida eterna. Vamos hoje aceitar perdão, reconciliação. Vamos aceitar tudo que Deus nos concedeu em Jesus Cristo, através do sangue da nova aliança, pela graça. Porque isto, no anúncio da palavra, deveria ser enfatizado que no seu nome, deveria ser anunciado perdão a todos os povos. Lucas 24, versículo 47. E todas as outras passagens bíblicas, eu digo mais uma vez, irmãos e irmãs, não somente mensagem, profeta, e então próprias interpretações, caminhar por próprios caminhos. Aqui é um grupo, lá um grupo, esse segue a esse, o outro segue a outro. Conosco, ninguém segue uma pessoa. Como eu frequentemente já disse, se não valer a nós, se não conseguirmos ligar vocês com Deus através da pregação da palavra sobre o sangue, debaixo do sangue do Cordeiro, então não cumprimos a nossa missão. Deus conceda a graça. E para isso, também o irmão Branham foi enviado para levar o coração dos filhos de Deus, a fé dos pais, levá-los de volta. Não somente mensagem, mas sim, se Deus quiser, ainda falaremos sobre isso. Cada promessa termina na realidade, também em ti, também comigo. Ao nosso Deus seja a glória por isso trazida. Que podemos viver agora, podemos crer agora, que podemos ver como profecias bíblicas se cumprem, também em Israel se cumprem desde 1948, de forma especial, porque o Senhor disse: quando a figueira se tornar frutífera, esta geração não passará, a não ser que tudo aconteça que o Senhor predisse na sua palavra e prometeu, anunciou. E nós podemos viver agora, na última geração, no último período, antes do retorno de Jesus Cristo.
Nós podemos chegar a saber agora da missão divina, que a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo, e nós podemos dizer de coração, hoje, esta promessa se cumpriu diante dos nossos olhos, mundialmente. Há 10 anos atrás, ainda não poderia de 67 países, aqueles não poderiam ter ouvido as reuniões de Montreal, acima de 460 estavam ligados. Por que isso acontece agora e em todos os lugares? Também em países muçulmanos, em todos os lugares. Deus, o Senhor, concedeu graça que o último chamado, a última mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo, seja anunciada a todos os povos, todas as línguas, todas as tribos. A bênção alcança a todos esses. A bênção do Todo-Poderoso Deus venha sobre nós, para que todos que ainda não iniciaram uma conversão, que ainda não vieram ao Senhor com lágrimas e disseram, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu não posso ser aprovado por Ti. E peçam por perdão, e recebereis perdão. Pois assim está escrito, quem chamar o nome do Senhor, este será salvo. E quem chamar o nome do Senhor para salvação, se refere ao sangue que por nós foi derramado, para que recebemos a salvação. Graça seja ao único, ao vivo, ao eterno Deus, que visitou o seu povo com tanta misericórdia nesse tempo e nos deixa ter parte, nos deu parte naquilo que Ele está fazendo no presente. A Ele seja a honra no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar. Talvez as duas irmãs nos cantem ainda um hino. E então, talvez o hino retire a cortina e nós cantaremos assim como somos, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, Cordeiro, eu venho. Eu venho. Tudo que tenho, o que me é precioso e de valor, não era meu. Ele me deu de presente. Deixa-me utilizar para iluminar o meu caminho. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que Tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não tenho valor. Não mereço o Seu amor e misericórdia. Mas foram os meus pecados e culpa que Ele carregou.
Sim, Ele me ama. Eu não posso compreender. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós, cuida de nós. Olhando para ti, eu posso então estar consolado, porque tu revelaste a tua palavra a mim. Preencha-me com teu Espírito e mantenha-me fiel para sempre, porque tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós, cuida de nós. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós, cuida de nós. Amém. Amém. Bom seria se todos em todas as línguas pudessem ouvir a pregação. A partir desse lugar, nós podemos somente anunciar em algumas línguas, mas eu sinto com todos, em todas as línguas, e eu desejaria às vezes que também fosse cantado em russo, simplesmente para a glória do Senhor. Os hinos possam subir, mas eu creio que os nossos tradutores são abençoados por Deus e, na maioria das vezes, o tradutor é um melhor pregador que ainda pode completar aquilo que talvez na pregação não foi expresso precisamente, mas somos simplesmente gratos de coração, e que Deus possa abençoar todos os irmãos que traduzem. E eu hoje quero especialmente todos os nossos irmãos e irmãs da Itália. Também no fim da reunião, de todo o coração, desejar as boas-vindas. Também nossos irmãos de Palermo, onde quer que vocês tenham vindo, todos os irmãos, sim, de todos os povos, Se irmãos puderem dar testemunho que há 40 anos, que eu preguei em Palermo há 40 anos atrás, e que a palavra em alguns cumpriu aquilo para o qual foi enviada em toda a terra, em todas as cidades, em todos os povos. Fruto surgiu e nós somos simplesmente de coração gratos por todas as línguas nas quais é traduzido aqui, e também adiante em outras línguas ainda é traduzido, para que todos em toda a terra possam ouvir a palavra do Senhor. Vamos inclinar nossas cabeças para oração e deixe-me perguntar, irmãos e irmãs, quem quer hoje
consagrar sua vida ao Senhor, simplesmente eleve as mãos, sempre completamente consagrar, dizer: Senhor, aqui estou, recebe-me, perdoa-me, tem misericórdia de mim. Eu recebo, aceito na fé o perdão e agradeço a Ti de coração por isso. Como nós no hino acabamos de ouvir, retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu consumastes na cruz do Gólgota e nós podemos receber o absoluto perdão e reconciliação. Podemos anunciar o absoluto perdão e reconciliação. Irmãos e irmãs, aceitem hoje na fé que os seus pecados estão perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aceitem, recebam na fé, e todos que necessitam de libertação, recebam na fé. A quem o Filho liberta, esse está liberto. E no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, nós anunciamos a todos os amarrados que sejam libertos pelo sangue do Cordeiro, e nós não podemos anunciar essa vitória, não somente anunciar, mas hoje à noite, aqui e em toda a terra, podemos vivenciar a vitória do Gólgota. É a tua e a minha vitória. O mesmo vale para a cura. Não somente Isaías 53 ou Salmo 103, como Pedro também testifica, através das suas pisaduras, nós fomos curados. Vós que tem dores, que necessitam de cura, aceitem na fé, sejam curados pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceitam, recebam na fé a plena redenção em espírito, alma e corpo, como está escrito, que no retorno do Senhor sejamos encontrados irrepreensíveis, sem mácula, em espírito, corpo, espírito, alma e corpo. Assim como ao teu servo Paulo, tu o direcionaste e guiaste para escrever esse versículo, que está ligado diretamente com o retorno de Jesus Cristo e com o arrebatamento. Nós te agradecemos de coração que hoje, amado Senhor, diante do teu retorno, podemos em alta voz e claramente proclamar que todos que creem agora vivenciarão tudo o que Deus nos prometeu, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo poder da consumada redenção, Ele nos concedeu. Aceitem, recebam e agradeçam ao Senhor por isso. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu nos concedesse, nos deixasse encontrar graça diante da Tua face. Amado Senhor, que tudo o que hoje aqui foi anunciado possa acontecer, que todos os perdidos sejam salvos, todos amarrados sejam libertos, todos enfermos sejam curados,
que a tua palavra não volte vazia, mas sim cumpra aquilo para o qual foi enviada. Conceda a todos revelação pelo Espírito e conceda-nos que passemos, que sejamos guiados pelo Espírito. Juntos, nós agradecemos a Ti por podermos viver agora, que podemos crer agora e podemos ter parte agora naquilo que Tu estás fazendo no presente. A Ti, ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus eterno, que se revelou a nós como Pai no Filho. A Ti, nós agradecemos de todo o coração. E agora nós pedimos juntos por todos os irmãos servidores, sejam da Ucrânia, da Rússia, da Suíça, da Áustria, ou da Bélgica, ou Itália. Conceda graça, amado Senhor, que a unidade entre todos os pregadores seja atuada por Ti, que todos verdadeiros crentes em todos os lugares, em todos os povos e línguas, cheguem à unidade da fé, para que não haja mais partição e nenhum irmão crie ou coloque sua própria doutrina ou seu próprio programa, mas que todos os irmãos participem na repartição do alimento, na distribuição do alimento espiritual, e não se sintam importantes por si mesmos, mas sim sirvam a Ti em humildade e agradeçam a Ti de todo o coração por isso. Que em toda a Europa e em todo o mundo, em todos os povos e línguas e nações, que isso acontecerá, porque no princípio a igreja foi um coração e uma alma, e Tu, Senhor, farás tudo bem. Eu peço no Teu nome que todos, irmãos servidores, neguem a si mesmos e reconheçam a Ti, reconheçam a Tua palavra e somente anunciem aquilo o que está escrito. Que nenhuma revelação especial, nenhuma doutrina especial, nada mais exista. Somente as verdadeiras doutrinas, a verdadeira fé, tome sobremão, e que Tu, Senhor, em todos os povos, línguas e nações, possas unificar e enviar as últimas chuvas e fazer a última coisa na Tua igreja para nos preparar para o arrebatamento. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, falamos obrigado de coração, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Vocês podem sentar-se. Se o nosso diretor do coral ainda tem um hino, nós não estamos aqui em pressa. Que simplesmente possamos trazer o louvor, a glória ao Senhor, e gratos possamos partir e amanhã possamos retornar para ouvirmos, aceitar e receber na fé. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Isso pode ser dito no começo e no fim. Vocês não vêm em vão, vocês vêm para ouvir a palavra de Deus e para receber aquilo o que Deus, pela graça, nos preparou. E todos, em todos os povos e línguas,
possam ser abençoados no nome do Senhor. Sim. Amém. Para os tradutores, eu quero anunciar o hino. Está no Cantor Pentecostal 201. Rocha da salvação, aberto para mim. Proteção eterna em ti. Laça, deixe a água e o sangue. Santa, ser a minha salvação, que liberta do pecado e do poder e culpa do pecado. Aquilo que a tua lei diz, a minha obra não basta. Mesmo que eu lute como quiser, mesmo que também muitas lágrimas rolem, isso não elimina a minha culpa, Senhor. Somente a tua ajuda. Já que nada posso trazer, eu me grudei na tua cruz. Nu, despido, ó, vista-me. Sem poder me ajudar, ó, tem misericórdia de mim. Impuro, Senhor, eu corri para ti. Lava-me, senão morrerei aqui. Amém. Rocha da salvação aberta para mim. Irmão Miski, você ainda falará algumas palavras? Então pedirei que o irmão Tati venha e ainda ore conosco. Irmão Tati, você está pronto? Fale brevemente algo, o que tem que ser dito. Sim, nós somente podemos de coração agradecer a Deus que Ele falou assim hoje aos nossos corações através da sua santa e preciosa palavra. E a palavra não permanece sem fruto. Foi semeada em nossos corações. Vamos mover os nossos corações, nos pensamentos e perseverar na fé. Tudo se cumprirá, o que o Senhor prometeu. Eu quero, de fato, agradecer ao Senhor que Ele nos guia tão maravilhosamente em toda a verdade e clareza e que a palavra tão maravilhosamente é colocada à luz do candeeiro como jamais antes, irmãos e irmãs. Uma grande graça que nos foi participada. Vamos manter essa unidade na fé, unidade no Espírito e orar uns para os outros. Você sabe como podem servir ao Senhor? Se servirem uns aos outros. Somente assim podemos servir ao Senhor. Se você for uma bênção para o seu irmão e servir para a sua edificação, então em verdade estará servindo ao Senhor, porque o Senhor mora em todos os nossos corações. Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, fizestes a mim. E se amarmos uns aos outros intimamente, então amamos o Senhor e o Senhor nos recompensará. O Senhor vos abençoe a todos. Amém. Sim, lembre-se disso quando tivermos oração final, que manteremos a calma, que não teremos conversas desnecessárias, mas sim no silêncio e em adoração. Nós vamos para o nosso descanso e que, de fato, possamos nos ajuntar interiormente e com nova confiança amanhã, expectativa e em oração, possamos
estar aqui na casa do Senhor. Isso é muito importante. Se somos uma bênção, também não perturbamos ninguém. Ouvimos a pregação, não precisamos mais ainda adicionar algo a outro, não precisamos mais pregar. Nós podemos, em oração silenciosa, irmos todos para o descanso e agradecer ao Senhor de coração. Obrigado por sua atenção. Irmão Tati, somente uma oração. Senhor, nosso Deus, Tu falastes nesta noite. Nós somos a lama, a argila. Tu és o que forma a argila. Tu, o oleiro, e a substância é divina. Nós cremos, nós recebemos e aceitamos. Está em nossos corações. Retira o velho homem, que a nova criatura, a nova criação em Jesus Cristo. Tu podes fazê-lo. Nós cremos em Ti. Abençoe os meus irmãos e irmãs. Manifeste a Tua palavra através de nós. Manifeste o Teu poder. Restaura-nos. Traz os nossos corações de volta aos corações dos nossos pais, da fé dos pais. Obrigado pela mensagem. A mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo. Obrigado pela clareza. Obrigado pela fidelidade. Obrigado por Tua bondade. Obrigado por Tua misericórdia. Seja exaltado o único verdadeiro Deus, o regente do universo, o todo-poderoso Deus, o mais alto, o altíssimo, o santo, em Jesus, no santo nome de Jesus. Sejam abençoados. Amém. Todas as nações. Amém. Todas as nações sejam abençoadas no santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.